como se diferenciar da concorrência. Você já se perguntou isso? Talvez aí esteja a chave para ser melhor remunerado pelo serviço que você faz. Se você é prestador de serviço, provavelmente você já se deparou com esse dilema, que você trabalha muito e sente que é como se quanto mais você trabalha, fica mais distante aquele sonho de ser melhor remunerado, ter uma qualidade de vida melhor. Parece que sempre os custos vão comendo toda a sua margem e você não consegue aumentar os seus preços. Esse dilema é o dilema de muitos de nós, que trabalhamos vendendo as nossas horas e o nosso tempo. Isso é um dilema de todos nós que prestamos serviço, que vendemos as nossas horas, que somos remunerados, ganhamos a vida com o nosso tempo. Nós precisamos ficar muito atentos, porque chega um momento que a gente chega no nosso limite. E se a gente quiser realmente ter qualidade de vida, a gente vai ter que ter mais estratégia nas nossas ações. A estratégia talvez seja a chave, né? Tentar descobrir alguma coisa que pode tornar o nosso serviço especial. Quando a gente tem mais estratégia, nós temos mais foco e mais clareza nas nossas ações. Hoje eu queria fazer uma coisa muito prática. Eu queria te propor um exercício, né? Se você me acompanhar até o final desse vídeo, eu acredito que isso vai te trazer novas ideias e perspectivas de como você pode se diferenciar dos outros profissionais que fazem mais ou menos o que você faz. Acredita em mim que uma das coisas que mais pode te ajudar é um quesito chamado diferenciação. Se diferenciar da concorrência é uma chave muito importante quando você está assim, num mercado muito competitivo. Isso acontece porque quando o serviço ele é mensurável e ele é comparável, ele sempre cai na guerra de preço. A gente tem que fazer tudo o que a gente pode para fugir dessa briga de preços do mercado, que é como quando você vai comprar alguma coisa, vamos dizer que você vai comprar um produto, você vai comprar uma geladeira. Aí você pensa nas especificações da sua geladeira, você olha o modelo, às vezes você já até tem uma marca, que é a marca que você quer comprar. E aí você vai nos sites, hoje com a internet isso ficou ainda mais fácil, e aí você começa a comparar quem tem o melhor preço, o frete, você vai pensando em todas as condições, prazo de entrega, qualificação, e com base nisso você decide. Mas muitas vezes o ponto mais importante para você é financeiro. Agora, se aquele produto é um produto único, algumas vezes você fica naquela situação desconfortável, porque o produto é muito especial e você não tem como comparar ele no mercado. Nesses casos, tem fatores que tornam um produto único, pelo menos na percepção de quem está comprando. E é isso que nós, prestadores de serviço, devemos perseguir, como sermos únicos. E é sobre isso que nós vamos gastar um tempinho agora. A gente quer sair, nós como prestadores de serviço, daquela guerra de preços, quando todo mundo fica competindo e o consumidor ele começa a nos comparar como se nós fôssemos laranjas, maçãs ou como se fôssemos produtos. Todo mundo faz a mesma coisa, então o consumidor ele começa a pensar, tá, eu vou pegar esse, qual a diferença de preço? Nós ficamos muito parecidos. Então quando a gente é diferente, isso torna a gente o mais interessante, mais específico para o consumidor e aí às vezes ele até paga um pouquinho mais por conta dessa diferença. Como esse vídeo é muito prático, então eu vou pedir para você ir fazendo comigo. Primeira pergunta que nós temos que nos fazer, né, e que vai ajudar nesse processo é por quê? Por que eu vou me diferenciar? Eu preciso entender como isso é importante para mim, para que isso vale a pena, né? Isso é o que a gente chama, quando você se diferencia, você ganha um espaço cativo, uma cadeira cativa na mente do seu cliente. É o que a gente chama de fator de diferenciação. Quando eu me diferencio, eu saio da guerrilha de preços e deixo de ser tão comparável. Duas formas que eu posso me diferenciar seria agregando valor, algo mais aquele produto comum que todo mundo tem, ou sendo mais específico para uma necessidade e um grupo de pessoas mais específico. Isso é fácil de entender, principalmente para pessoas
e alguns segmentos que já têm naturalmente essa tendência à especialização. Você tem, por exemplo, um contador e ele pode começar a se especializar mais em varejo, né? Ou ele se especializa mais em imposto de renda. No caso, por exemplo, um dentista, ele pode fazer de tudo, mas com o passar do tempo ele tende a se especializar em uma área. E isso já reduz um pouco a competitividade, porque antes ele competia com todos, agora ele é especialista em periodontia. Mas a pegadinha, o ponto mais importante de agregar valor e ser específico é que eu tenho que fazer algo que é importante para aquele cliente, aquele público. E aí que mora, assim, é aí que nós precisamos pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo do celular. Se eu tenho um aparelho de celular que é muito bom e ele me capacita a fazer uma série de coisas, mas eu sou uma pessoa talvez mais idosa, será que eu quero um celular para jogar joguinho? Ou eu quero um celular para usar aqueles aplicativos? Às vezes, o interesse de um idoso no celular é que ele tenha uma tela clara, que ele seja fácil de manusear, né? Enquanto que, às vezes, para um jovem, nossa, ele dá para jogar joguinho com ele é legal. Então, dependendo do público, aquilo que você poderia dizer que é sensacional não vai ter valor algum. Nós temos que conseguir entrar na mente do público que a gente vai atender. Mas será que a chave é ser o melhor num segmento? A gente tem que ser realista. Na verdade, ser o melhor é muito difícil. O fato é que, é lógico que qualidade é um quesito fundamental. O cliente busca, na maior parte das vezes, ele quer qualidade com o que eu vou oferecer a ele. Apesar de eu não poder ser garantidamente, né, o melhor, porque isso é bem subjetivo, eu posso ser diferente. Pelo menos diferente das coisas que me rodeiam, o mais exclusivo possível. Meu propósito aqui é encher sua cabeça de ideias. Pega um papel e uma caneta e vamos para o primeiro exercício então. Aqui, nosso objetivo é tentar estabelecer o nosso fator de diferenciação enquanto prestadores de serviço. Vamos olhar para dentro de nós mesmos enquanto empreendedores. Cada um de nós já é único, né? Nós nascemos com características diferentes físicas, personalidades diferentes, mas a gente tem uma característica que quando a gente admira alguma coisa, que a gente considera aquilo muito bacana, a gente tende a copiar, né? E não é que tem algo errado de eu admirar uma outra pessoa, uma forma que alguém se conduz. Mas quando eu copio, eu corro um risco muito sério, que é um risco de ser uma cópia barata de uma outra coisa muito bacana, né? Então, é importante que você tenha referências, é muito bom ter boas referências no nosso segmento e até em outros, mas a gente tem que tentar pegar características que nós gostamos ou que nós achamos legal, às vezes até em um outro segmento, e adaptar aquilo, tornar aquilo nosso, para a gente fugir da cópia, para que nós sejamos únicos, é esse o nosso propósito. A chave é tentar ser memorável. Quando o cliente tem contato com você, ele vê aquela coisa diferente que ele sabe que aquilo ali ele não vai encontrar em outro lugar. Agora, se ele vai estar disposto a pagar mais por isso, são outros 500. Agora nós queremos entender a nossa característica. Nós queremos descobrir um diferencial. Uma coisa que contribui muito para nos diferenciar são os nossos valores. Simon Sinek é autor de um conceito chamado o Círculo Dourado. Eu vou até deixar o vídeo dele aqui embaixo, se você quiser assistir, vale a pena, né? Na legenda, se você estiver me acompanhando no YouTube, né? Na verdade, ele usou esse conceito para tentar explicar por que alguns produtos eles são especiais, eles fazem muito sucesso e outros não. E a proposta dele é o seguinte: ele diz que a maioria das pessoas que vendem um produto ou um serviço, elas sempre focam no o quê? O que elas fazem? O que elas vendem? Ah, eu vendo isso. Eu vendo um computador muito bom, ou eu vendo um serviço de consultoria, ou eu vendo um tratamento odontológico. Só que ele disse que isso é o comum, são objetos. Isso não apela muito
para uma empatia com as pessoas. Em segundo lugar, tem as pessoas que vão um pouquinho mais longe. E aí elas falam do como, né? Seria, na verdade, focar mais nas características específicas daquilo que se faz. Então, eu tenho um computador de última geração rápido. Por exemplo, no caso de um curso, seria o conteúdo do meu curso, não só o curso propriamente dito, ou alguma coisa que explica o como aquele serviço funciona ou aquele produto é. Ele tem qual o desempenho dele, tudo são características do produto ou do serviço. Mas ele disse que ele percebeu, observando assim empresas inspiradoras, personagens inspiradores, que tinha um outro fator, que era o fator porquê. Ele entendeu que coisas como por que eu decidi fazer o que eu estou fazendo? Por que empreender? Por que eu desejo continuar com o que eu estou fazendo aqui e agora? Qual o legado que eu quero deixar fazendo isso que eu faço hoje? Essa é uma pergunta importante. O valor prático das coisas, que é objetivamente comparável e que ele é bem racional para as pessoas, é o que você entrega. Eu vou matar a sua fome, eu vou resolver um problema imediato, e isso é bom, é importante. Mas tem um valor, que é o valor intrínseco, que é aquilo que você representa. Então, pensa que uma das primeiras tarefas que você tem que responder para você mesmo é o que você representa? Quais são os seus valores enquanto profissional? Por que você quer fechar o seu dia sentindo que valeu a pena fazer o que você faz? Provavelmente é isso que vai tornar você único, especial. Qual é a sua missão no seu negócio? O que faz você se inspirar em fazer o que você faz cada vez melhor? Esse senso de propósito é um senso que te traz motivação, né? E as pessoas que são motivadas com o que fazem, elas se tornam pessoas contagiantes, né? Porque elas não querem só vender alguma coisa, mas elas querem, vamos dizer assim, melhorar a vida das outras para quem elas estão servindo, né? E acredita em mim, que o nosso serviço, né, quando a gente presta um serviço, é um serviço. Quando a gente senta aqui e decide gravar um conteúdo, é importante para nós saber que vai fazer diferença para aquela pessoa que está assistindo, né? É uma coisa que a gente está entregando não só para fazer, né? Então, isso é uma motivação. Por que nós decidimos gravar conteúdo? Por que você acorda de manhã e vai fazer o que você faz? Não esquece o seu propósito e tenta deixar com que isso transpareça. Isso vai fazer diferença, acredita em mim. Tem uma frase que eu achei muito legal, que eu não sei quem é o autor, não vou poder dar o devido crédito, que ele diz o seguinte, que as pessoas gostam de fazer negócios com outras que acreditam naquilo que elas também acreditam. Porque, na verdade, elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Guarda essa frase, né? Porque isso é muito importante e isso vai nos ajudar depois para a próxima etapa do nosso exercício. Senta, se for o caso, pausa esse vídeo um pouquinho, anota os valores, as coisas que são importantes para você, para refletir nisso. E aí, vamos continuar para o próximo passo. Agora nós queremos agregar valor. Uma coisa que ajuda muito na diferenciação é isso. É quando eu agrego algo mais e uma coisa relativamente simples. E o importante para você poder agregar valor é saber o que o seu cliente valoriza, não é? Tem uma frase que é muito usada no meio do marketing digital que diz que quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. É porque, na verdade, a gente tem uma tendência, quando a gente atira para tudo quanto é lado, de a gente ser genérico demais. Então, é importante um conceito, que é o conceito do nicho. Eu preciso definir um nicho de atuação. Isso vai ficar muito mais fácil para agregar valor. Então, primeiro, eu vou trazer esse assunto de nicho à luz, porque é um assunto que traz muita confusão para todos nós. O nicho de mercado é como se fosse um recorte, dentro de um determinado segmento. Esse nicho pode ser focado em interesses, em necessidades e até mesmo preferências de algum grupo dentro desse segmento. Vou dar um exemplo grosseiro, assim, um exemplo de produto que é mais tangível e concreto. Por exemplo, você vende roupa esportiva. Isso aí seria um grande segmento.
Mas você pode vender roupa esportiva para mulheres. E aí, seu foco vai ser mais específico. Vamos dizer que o seu nicho seja de alimentação. Então, você vende lanches. Isso é bem genérico, não é? Agora, vamos supor que você foca em um nicho de lanches para entrega, delivery. Você já está se restringindo um pouco mais. E se você decidir que quer vender um delivery para pessoas vegetarianas? Você encontrou um nicho bem mais específico. E aí, bem provável é que as pessoas que são vegetarianas, elas têm uma limitação para encontrar um produto para elas, quando elas vão nas lojas comuns, onde elas vão em lanchonetes comuns, ou vão buscar um delivery para elas. Então, se você vende uma coisa para eles, é um público menor, mas você está sendo mais assertivo. Claro que você precisa prestar um bom serviço ou oferecer um bom produto, né? Mas você, vamos dizer assim, que você nada dentro de um oceano, é como se você estivesse atendendo mais aquele cliente, e aí você pode ouvir as necessidades dele e atender ele cada vez melhor, agregando mais valor ao que você faz. Nesse caso, você tem mais espaço para ser mais assertivo, né, com o seu cliente, dar a ele mais exclusividade. Você atua com mais foco, então você acaba personalizando mais. E isso acaba gerando mais conexão, porque é como se você está respirando o ar que aquela pessoa respira, né? Se você trabalha, por exemplo, você é, por exemplo, um dentista, né? Mas é um odontopediatra. Então, você está ali focado naquele grupo de pessoas, você está entendendo as dores das mães, dos pais que têm crianças pequenas. O foco de tudo que você faz, até mesmo o seu consultório, ele vai ter uma pegada especial para que aquele público se sinta bem ali, não é? Um ponto é que em alguns nichos ainda existe um outro fator, você concorre com menos gente. Você acaba tendo uma concorrência menor, você consegue estudar melhor os seus concorrentes e se diferenciar deles também. Porque tem gosto para tudo, né? Às vezes uma pessoa vai ter uma pegada, uma forma de atender o cliente, e você vai ter outra. E vai ter pessoas que vão preferir essa ou aquela. Então, tem espaço para todo mundo crescer dentro de um nicho, dependendo do grau de competição que tem nele, né? A única questão do nicho é tentar descobrir se ele não é restrito demais. Porque às vezes, quando a gente restringe muito, pode ser que o público não seja tão grande e isso possa ser um ponto negativo. Você tentar vender um produto em uma região que ainda não tem uma quantidade de pessoas dispostas ou que são interessadas naquilo, pode ser ruim para você. Então agora eu quero fazer um exercício para te ajudar a pensar num nicho, né? Para isso, você está na sua área de atuação. Vamos supor que você é um médico, um fisioterapeuta, um contador, um advogado ou até mesmo um psicólogo. Às vezes, o seu nicho já começa na sua especialização, né? O seu propósito, o seu valor, ele já nasceu quando você desejou se especializar em alguma coisa e essa especialização já te segmenta, né, dependendo de um nicho maior ou menor. Vou te dar um exemplo de um serviço geral, é aquele dentista que faz tudo, ou um clínico geral, talvez aquele contador que atende todo tipo de negócio. Um fisioterapeuta, né? Às vezes ele atende de tudo, reabilitação, ele faz também um pouco de fortalecimento muscular para atletas. Então, ele acaba amplificando mais, né? Ele pode ter mais possibilidades também, claro, né? Essa é a vantagem de você ser um faz-tudo. Mas a gente sabe que é difícil atuar assim. É difícil para você ficar atualizado nos dias de hoje, né? Eu sou contadora de formação. E logo no início da minha carreira, eu caí em um segmento que era auditoria externa. Na verdade, eu fui me especializando, né, nesse segmento e depois, é claro, você não fica preso naquele segmento ou naquele nicho, porque em momentos da nossa vida profissional, às vezes a gente precisa migrar para outros nichos, né? Isso aconteceu comigo, né? Quando eu comecei, eu era auditora externa, depois eu cheguei a mudar de área, me especializei em outras coisas, né, na área de finanças. E depois, mais para frente, agora eu estou aprendendo outras coisas e estou seguindo para outros nichos. E isso faz parte da nossa vida profissional, né? Às vezes a gente tem que se reinventar. Por isso que é importante saber mapear essas coisas. Além de você ter esse nicho global, você também pode se especializar ainda mais, se o seu mercado for muito competitivo, para você poder atender o seu cliente com mais diferenciação, porque dependendo do seu público, ele vai valorizar isso.
Isso vai te permitir até cobrar um pouco mais pelo que você faz. Eu vou deixar uns exemplos, porque isso costuma ajudar a gente a visualizar. Por exemplo, você é um advogado. Você pode ser um advogado tributarista. Você também pode ser um tributarista especializado em sucessão familiar. Você pode ser um contador que trabalha mais atendendo a empresas do segmento de importação e exportação, ou segmento de varejo. Ali você se especializou mais ainda, né, naquele segmento ali. Vamos supor que você é um médico que se especializou em gastroenterologia. Você pode atuar, você pode se especializar ainda mais em doenças autoimunes, ou em alguns tipos de exames, né, exames clínicos. Então isso tudo vai te possibilitar ser diferente dos outros gastroenterologistas. Se você é um dentista, você pode ser um ortodontista, mas você pode, se necessário for, ser um ortodontista pediátrico, atuar só com crianças, né, se o mercado te permitir isso. Você pode ser um fisioterapeuta que atua na área de reabilitação, mas você ainda pode se especializar mais em terapias voltadas para pessoas de terceira idade ou pessoas que sofreram algum acidente. E isso vai te tornar mais especializado, você vai ter como ter equipamentos mais específicos para esse tipo de atendimento e as pessoas vão perceber isso, elas vão te preferir. Você é um professor de inglês e você atua muito com aulas particulares, mas você pode se especializar no ramo de negócios, inglês voltado para negócios. São formas de você se especializar. E cada vez que você se especializa, às vezes usando uma técnica específica, um equipamento diferenciado, às vezes um formato novo, pode ser online, aí você oferece um nutricionista que atende usando dietas funcionais, mas também faz atendimento às vezes online, ele também pode atender um segmento específico que tem aquela necessidade e vai se tornando especial. Então a sua tarefa agora é pensar em uns 3 nichos. Pense em nichos que você acha que seriam interessantes também, que você se sente apto para fazer, lógico, né? E pensa nisso, tenha isso em mente nesse momento, senta aí e anota. Agora, eu quero te propor dar um passo um pouco mais longe nesse assunto de definir nicho. Eu queria que você pensasse no cliente, né? Agora você já pensou no nicho. Se você fez a tarefa anterior direitinho, você já tem 3, pelo menos. Então agora, você vai pensar quem seria o cliente para cada um deles. Você pode até fazer uma divisão. Pensando nesse cliente agora, você vai tentar entender a cabeça dele. Até se você já tem clientes, pensa nos que você já tem. Se eles são, claro, às vezes até acontece, esse exercício é válido, você vê que tipo de pessoa que você atende mais. Às vezes isso vai ser um adianto para você, que você pode atuar nesse nicho, se especializando mais nele. E aí você já conhece mais os clientes, os problemas que eles enfrentam, isso vai te ajudar. E aí você vai mapear as necessidades, os problemas que eles têm relacionados ao seu serviço, o que eles tendem a gostar mais, elogiar mais. E aí você vai pensar no que ele deseja. Por exemplo, o seu cliente busca você porque ele quer envelhecer com saúde ou porque, se você é vamos dizer, um personal trainer, ele quer envelhecer com saúde ou ele quer estar com o corpo sarado para o verão. Às vezes, aquela pessoa que te busca para aprender inglês, ela está preocupada de não passar vergonha na entrevista? Ou ela vai fazer uma viagem? São pessoas mais que querem viajar. Existem alguns serviços que de fato são mais difíceis de vender, porque o cliente já tem uma reação natural, né? Eu acho que os dentistas vão me entender, que as pessoas tendem, a maioria das pessoas, é só procurar o dentista quando o dente está caindo, doendo, alguns médicos também, não é? Porque parece que já traz assim um desgaste. Eu também, o meu serviço, que é um serviço assim preventivo principalmente, né, que é o que a gente mais gosta de fazer, ele tende assim, a ser um pouco difícil de convencer as pessoas de primeira, né? Que as pessoas tendem a buscar aquela dor fratura exposta, dor de dente, mas é interessante você entender o que o seu cliente procura que tem a ver com o que você faz. A faixa etária também do seu público faz muita diferença na sua comunicação com ele. Então é interessante você mapear isso, né? Se você atende crianças, você tem toda uma estrutura para atender essas crianças, que às vezes um adulto não vai se sentir tão à vontade naquele ambiente. Se você é um dermatologista e você atua com produtos de ticket mais alto, mais caros,
é bem provável que o seu público valorize um ambiente agradável, algum mimo, porque aquilo, ele é um cliente, de repente, que valoriza isso, enquanto que um outro que está indo lá só para tratar um problema de pele, ele vai gostar, mas aquilo não faz tanta diferença para ele. Alguns clientes valorizam a possibilidade de se comunicar online. Alguns, às vezes mais idosos, às vezes preferem um contato telefônico, mais humano. Então, isso tudo vai fazer diferença na hora que você começar a pensar em como se diferenciar. Então, vou te falar alguns aspectos para você pensar e te ajudar nessa hora. Pensa na faixa de preço do seu produto, porque isso influi no tipo de público que vai comprar. Né? Até mesmo se não for o produto que você está vendendo agora, o produto que você deseja vender, que às vezes você queria reajustar, fazer um produto um pouco mais qualificado, mais diferenciado. Quanto custaria isso? Você pode pensar assim também. Pensa na demografia, no sexo, né, na idade, no nível de renda dele, no nível de escolaridade. Isso tudo também vai te ajudar nessa hora. Seu produto é premium? O seu produto é um produto mais acessível? Pensa na psicografia, que seriam assim, os valores, os interesses, as atitudes desse público. Né? Por exemplo, se o seu público ele é para atender pessoas que valorizam, por exemplo, o bem-estar, a saúde, ou não, são pessoas que priorizam mais a estética. Pensa nessas coisas para te ajudar a ser mais assertivo. A localização geográfica, em alguns casos, importa, porque se o seu serviço é prestado como estética, né, odontologia, fisioterapia, se o seu serviço que você quer vender, ele precisa ser prestado ao vivo e a cores, faz diferença. Né? Então, esse lance da geografia ajuda você também. Com base nisso, você consegue até mapear um pouco quem são os seus concorrentes. Agora, para fechar, se você fez essas duas coisas, né, que nós conversamos, agora cabe uma advertência, né, assim, um aviso. Claro que a gente não vai chegar agora a estabelecer um nicho e sair igual louco mudando tudo, não. O ideal é você agir com cautela e testar isso na prática, de uma forma cautelosa. Né? A gente quer ideias, possibilidades, mas existe um risco desse nicho não ser bem o que eu imaginava, não ser tão interessante quanto eu imaginava. Há uns anos atrás, as pessoas que tentavam começar com produtos mais saudáveis não tinham muito sucesso. Produtos para veganos, pensa 10 anos atrás, não era uma coisa que tinha muita aceitação. Talvez hoje, né, isso já seja bem mais fácil. Então, às vezes o produto que a gente está pensando não é que ele não seja certo, mas às vezes o público para quem que convive na minha geografia, na região que eu estou, ainda não está maduro para esse tipo de produto. Então, às vezes eu tenho que esperar. E para isso é bom testar. Como que eu poderia testar isso sem gastar muito? Uma coisa que eu te sugiro, em primeiro lugar, é pesquisar o mercado. Dá uma olhada no Google, nas redes sociais, se já existe esse serviço. Às vezes a gente tende a achar que a concorrência é ruim, né? Às vezes a presença de concorrência indica que já tem algum mercado. Se ele é grande o suficiente para comportar 10 ou 20, a gente não sabe, né? Mas eu até vou deixar um vídeo lá embaixo na legenda, no card aqui, que fala sobre exatamente isso, que a presença da concorrência nem sempre é algo ruim, né? Então, olha a sua concorrência, porque a concorrência é uma sala de aula, você aprende muito com o seu concorrente. E principalmente, você tem que olhar o seu concorrente para fazer diferente dele, não copiar. Por quê? Porque se você copiar ele, você vai cair no problema que você tinha antes, que era a guerra de preço. Você tem que ser diferente. Outra coisa, né, como eu já falei brevemente antes, a rede social, né? Dá uma olhada nas redes sociais, se não tem na sua região, nas outras regiões, se isso já existe. E tenta entender, né, o que as pessoas buscam, que tipo de conteúdo tem mais curtida, o que as pessoas comentam, ajuda muito, né, assim, as respostas das caixinhas de perguntas de pessoas que já fazem isso. Normalmente, isso vai te ajudar a perceber um pouco o que o público busca. Reclamações também são uma fonte maravilhosa. Se pesquisar e tiver reclamações sobre esse tipo de serviço, qual é a reclamação? Como que você pode superar a concorrência já estabelecida nesse sentido? Outra coisa é ler o seu cliente. Leia o seu cliente, ouça o seu cliente, né? Às vezes a gente vive uma correria
tão louca que a gente atende o cliente no piloto automático. O que ele reclama? O que ele elogia? Né? É dinheiro? O problema dele é dinheiro? É a forma de pagamento que complica a vida dele? É o tempo que ele não tem para parar e fazer o que ele precisa fazer, ou contratar o seu serviço? Na verdade, tem como antecipar algum problema dele? Tem serviços que são recorrentes. Então, você entrar em contato com ele, lembrando ele, pode ser uma estratégia que pode diferenciar, você pode salvar a vida dele, ajudá-lo, né? Então, isso tudo você tem que perceber, né? Você pode, por exemplo, atuar com planejamento tributário para médicos, ajudando eles a antecipar, para não chegar no imposto de renda e apanhar do leão, porque não se organizaram na hora de estruturar, né? Vamos dizer, a esteira de serviço deles, os locais que eles trabalham. Às vezes, se você conseguir oferecer para ele alguma coisa que antecipa esse problemão que eles têm, pode ser que você ganhe clientes diferenciados, faça algo diferente. Pode ser que você é um fisioterapeuta e que já oferece um serviço voltado para prevenção, nessa parte assim da melhor idade, né? Então, isso pode ser um diferencial, você fazer um serviço específico, ou para atletas, né, que vão se preparar para determinada corrida. Então, você pode fazer pacotes, ou se você é um personal, fazer pacotes voltados para épocas do ano. Então, isso tudo são coisas que você tem que botar sua criatividade para funcionar. Eu acho que se você conseguir pensar nessas 3 coisas, vai te ajudar muito, muito mesmo, a ser mais assertiva e tentar se diferenciar. Então, antes de sair fazendo, faça uns testes, né? De repente, lança produtos, vê, assim, começa a apresentar para os seus clientes, coloca nas redes sociais e vê se está tendo alguma aceitação, qual o feedback dos clientes, antes de você migrar oficialmente para um outro nicho, né? Começa a testar ele. Então, eu queria recapitular aqui. Se eu conseguir, né, cumprir a minha missão nesse vídeo, eu te ajudei a ver como te dar ideias, né, assim, preencher a sua cabeça de possibilidades de como você pode ser único, diferente, em busca de uma diferenciação. Você quer se diferenciar do seu concorrente. Então, eu falei primeiramente de como buscar o seu fator único de diferenciação. Em segundo lugar, eu te dei um exercício para tentar pensar em nicho, pensando sempre nesse cliente, como agregar valor para ele, usando o nicho como uma porta de entrada. De quebra, eu te dei 3 dicas de como testar isso, antes de sair desabalado, sair correndo fazendo, né? Testa isso primeiro, até para você avaliar e ajustar bem o seu curso antes de fazer oficialmente uma transição para esse nicho, mas isso só se você sentir que tem volume no mercado para isso, né? Se você fez esse passo a passo, eu acho que você já sabe como se segmentar para se diferenciar da sua concorrência, você já vai ter ideias, né? Então agora é com você. A próxima etapa agora é pensar no que você vai oferecer. E eu tenho uma dica para você. Nós temos um conteúdo muito legal que nós gravamos aqui, que fala exatamente sobre isso, como tornar o seu serviço em algo escalável, que é uma das grandes dificuldades que nós temos, não é? Então, eu vou deixar o link dele aqui, eu recomendo que você assista, isso pode te dar novas ideias, para você, assim, de uma vez por todas, engrenar, né? Conseguir desenvolver, né, o seu trabalho de uma forma prazerosa também, porque a gente quer uma compensação. E essa é uma das nossas missões. Nós queremos trabalhar, né? Na verdade, quando nós viemos para o meio digital, a nossa busca é essa, é conseguir fazer o que a gente gosta e ser remunerado por isso de uma forma justa, tendo mais qualidade de vida. Então, a gente também quer ajudar as pessoas que são como nós, né, e que também têm esse desejo, né, que não é só ganhar dinheiro, mas também poder desfrutar da vida, das coisas simples da vida. Se você gostou desse conteúdo, fala com a gente. E se você quiser ajudar a gente um pouquinho, se você achou que esse conteúdo te ajudou, ajuda a gente. Diz o que você faz. Fala lá nos comentários com o que você trabalha, se tem algum conteúdo que você gostaria, porque o nosso foco nesse canal aqui é fazer as coisas para você, né? Então, se você nos ajuda, a gente também pode ajudar você ainda mais. Então, dá um like, se você quiser se inscrever no canal,
Você vai ser avisado e não vai perder nada que a gente publica por aqui. Te desejo muito sucesso. Eu espero que esse vídeo te ajude a deslanchar nos seus negócios. Uma boa semana para você.